E aí, galera, esse é o segundo boletim do Maldita Politicagem, batizado Não, pelo Luiz não é um Domingos de... episódio. Não é um Não é, episódio, né? não é um episódio. Do Maldita Futebolagem, né? Como se a gente soubesse de alguma coisa, mas vamos falar um pouco de política e futebol. Muito de futebol, um pouco de política, na verdade. Tudo bem, Luiz? Olá, Lê, saudações a todos e todas. Hoje o nosso trio é formado pelo Vinícius Prado, professor de História do Estado do Paraná e mestre em Educação, e um dos cínicos participantes da curadoria do Maldita Politicagem. Ele vai vir aqui dar os palpites de política dele. Nós o provocamos no episódio recente dessa semana. Ele já nos rebateu, ele abriu polêmica a respeito da luta de gostos. Nós vamos falar de tudo isso aqui hoje. E aí, Vinícius, tudo beleza? E aí, cara, eu queria dizer pra vocês que vocês estão realizando um sonho meu hoje aqui, porque todos nós somos comentaristas esportivos frustrados, né? Como Exato. disse o Alessandro aí no último episódio. Então hoje eu tô realizando meu sonho de ser o André Rizek por um dia, né? Um Walter Casagrande por um dia. É isso aí. Bom, gente, a gente tem alguns acontecimentos interessantes, né, sobre política e futebol, envolvendo política e futebol, especialmente essa semana, que teve um jogo muito polêmico, que foi a partida entre Estados Unidos e Irã. Aliás, é a segunda vez que eles se encontram em Copa do Mundo, né? Mas eu queria abrir aqui o destaque desse lado político da Copa do Mundo, na verdade, um lado social da Copa do Mundo, com o acontecimento do jogo, com a classificação, na verdade, de Senegal para a segunda fase. É a segunda vez que o Senegal vai para a segunda fase. Para quem não se lembra, Senegal se classificou em 2002 para oitavas de final, naquele grupo que era bastante difícil também, né? Que tinha a França, que era atual campeão mundial naquele período. E entre aqueles jogadores de 2002, tinha um meio-campista, não sei se vocês se lembram, que se chamava Papa Diop, grandão, fortão, né? Que chegou a jogar na Premier League, no Campeonato Francês. Só que o Papa Bouba Diop, ele faleceu em 2020, no dia 29 de novembro de 2020. E aí, exatamente no mesmo dia 29 de novembro, de 2 anos depois, né, da Copa atual, o Bouba Diop foi homenageado com a classificação do Senegal segunda vez. Então foi um momento muito massa, muito bonito, na verdade, né? Os torcedores todos com cartazes, né, homenageando o Bouba Diop lá. Eu me lembrei desse jogador que foi muito foda em 2002. Bela coincidência. A segunda notícia extracampo, na verdade intracampo, mas com forte caráter político, foi que no jogo entre Portugal e Uruguai, o Mário Ferri, um torcedor, pulou para dentro do campo com um grito de salve à Ucrânia e respeito pelas mulheres iranianas. Esse Mário Ferri já invadiu o campo em outras ocasiões, é um famoso invasor de campo por protesto político, e o Vinícius atualizou aqui que ele tomou um chilindró depois disso lá pela polícia do Catar, né? Imagina só a vida do cidadão, cada Copa do Mundo ele invade o campo, porque ele já invadiu o campo e fica preso um tempo. É um puta privilégio, né, cara? Você poder viajar o mundo pra fazer protesto, cara. Porra, a gente toma porrada da polícia aqui em Curitiba só, cara. Tomar porrada da polícia internacionalmente, meu currículo ia ficar muito melhor. E aí, uma outra polêmica sobre política, veja só, Vinícius, se você acha que essa desconfiança é válida, né? É que muitos dos torcedores do Irã que estavam presentes na Copa do Mundo no começo, né, na primeira semana, a grande maioria deles era contra o governo atual do Irã, né? Então eles estavam todos, né, fazendo muitos protestos em campo, fora de campo, muitas movimentações políticas ocorreram. E aí, antes do jogo Estados Unidos e Irã, alguns jornalistas brasileiros, especialmente o João Castelo Branco da ESPN, começou a noticiar que estava chegando um monte de torcedor do Irã no desespero, com mala, tudo, né? Acabou de chegar do aeroporto e foi para o estádio. E a notícia é que o próprio governo do Irã estava patrocinando a ida de alguns torcedores para equilibrar um pouco essa visão sobre o governo com alguns iranianos que eram a favor do governo, então, lá dentro do estádio. Gostou dessa? Oh, maravilha, cara. É a luta de classes, né, cara? Famosa, né? Famosa luta de classes, né? O governo jogo. O governo tem a superestrutura, né? Ei, sobre Senegal, cara, outra coisa importante
Até uns alunos meus perguntaram esses dias pra mim assim, professor, você viu que o técnico do Senegal é um cosplay do Snoop Dogg? Não é um cosplay do Snoop Dogg, né? Aquele ali é o Cissé, que também era um dos nomes fortes daquela geração de 2002, né? Que também fez história lá em 2002. Exatamente. E agora ele fez história como técnico, né? Ele levou o Senegal a primeiro título da história do Senegal enquanto seleção, que foi a Copa da África lá, né? E agora trouxe o Senegal para a Copa de novo e tá fazendo história na Copa novamente. É uma pena que não tem o Mané em campo, né? Sim, foi um pecado. Ainda a respeito do jogo entre Estados Unidos e Irã, que tem, né, um desdobramento geopolítico, enfim, gigantesco, o governo do Irã, como parte de sua estratégia de soft power, permitiu que as mulheres assistissem o jogo na arquibancada, o que não acontecia há 40 anos. Mais de 40 anos, desde 1979, com a Revolução Islâmica no Irã, as mulheres foram proibidas de assistir jogos no estádio e agora elas foram autorizadas, então tinha algumas mulheres chorando porque estavam assistindo um jogo no estádio pela primeira vez. Foi uma coisa muito marcante, seria maravilhoso, seria legal se o governo deixasse as mulheres assistirem o jogo em geral e não só como forma de se contrapor aos Estados Unidos, né? E falando em mulher, né, na luta das mulheres aí, a gente tem também aí um fato interessante aí vai ser histórico, né? Agora na terceira rodada da primeira fase, no jogo Costa Rica e Alemanha, vai ser a primeira vez na história das Copas do Mundo que a gente vai ter um trio de arbitragem totalmente feminino, né? Ele vai ser comandado pela francesa, e aí me desculpa se eu pronunciar errado, porque o meu francês tem um sotaque de Paranaguá. Né, eu aprendi os francês lá em Paranaguá. A Stephanie Frappart, né? Obviamente não é assim que pronuncia, né? E eu tive uma professora francesa na graduação, que se ela escutar isso vai querer me reprovar, né? Voltar lá e caçar meu título. E ela vai ser auxiliada pela Karen Dias Medina, aí é fácil, né? Que é do México. E pela Neuza Bach, uma brasileira, né, de Santa Catarina, professora de Educação Física, que em 2008 ela começou a carreira lá como auxiliar de arbitragem no Campeonato Catarinense e já no ano seguinte estava auxiliando aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter uma brasileira aí participando desse momento que não deixa de ser histórico, né? E sobretudo os homens, né, aceitando no maior evento de futebol masculino serem arbitrados aí por um trio só de mulheres. Não, histórico. Vamos pro futebol então, né, Luiz Domingos? Então vamos. E aí? Vamos lá, vamos fazer uma rodada. Quero que vocês digam para mim quais são o destaque e a decepção que vocês tiveram, né, na Copa do Mundo. Vai lá, Luiz. Bom, eu acho que o destaque... Hoje foi o jogo da Argentina, né? A Argentina finalmente desabrochou, deitou e rolou contra a Polônia. Então é difícil... Tô com o filtro de hoje ainda. Então um dos destaques é para a primeira grande partida da Argentina. Eles trataram bem a bola no jogo e judiaram da Polônia. Podia ter sido um 5-0. Acabou 2-0. A Polônia classificou graças à reza dos poloneses, porque os caras não entraram em campo para jogar, né? E o México não teve competência ao longo da primeira fase para ter o desempenho que teve hoje contra a Arábia Saudita, então foi desclassificado pelos cartões, pelo saldo de gol, pelos cartões. Era pelos cartões e depois o México tomou um gol, né? Logo no final. Tá certo. Bom, então o destaque seria esse, a Argentina se recuperando em grande estilo, e a decepção, por enquanto... Não veio a decepção. Pô, a decepção, em alguma medida, para mim foi o Equador, que eu acho que teve bons jogos, mas não teve condições de passar. Na verdade, ficou entre o Equador e o Senegal. O Senegal passou, mas assim, eu acho que o Equador, pela superação, pela melhoria do futebol que demonstrou nessa Copa, merecia mais do que a própria Holanda, que ficou em primeiro, mas não jogou nada até agora, né? Então a decepção para mim foi um pouco o Equador não ter chegado às oitavas. E aí, Vinícius? Cara, eu separei aqui para vocês aqui, para compartilhar com a galera,
Um destaque positivo, uma frustração, né? Destaque negativo e uma preocupação. Ô, Vinícius, antes de mais nada, você podia aparecer, né, na tela, a gente tá aparecendo ele tá lendo o papelzinho ali. Você quer mostrar seu novo sistema capilar aí? Eu não sei o que ele estudou o negócio, deixa ele fazer do esquema dele lá, vamos lá. Então vamos lá. Então eu separei para compartilhar aí com a galera um destaque positivo, um destaque negativo e uma preocupação. O destaque positivo é individual, né? Diferente do Luiz aí que pegou algumas seleções. Para mim, o destaque individual dessa primeira fase tem um nome, é um craque, Ener Valencia, do Equador. Para mim, esse cara, ele marcou 6 gols seguidos pelo Equador. Então, os últimos 6 gols do Equador em Copa do Mundo é do Ener Valencia. Desde 2014, só ele marca pelo Equador. Também não é grande coisa, né? Marcar pelo Equador. Mas, enfim, se ele tivesse feito o 7º gol contra Senegal, ele ia se igualar nada mais, nada menos com Eusébio, de Portugal, Paolo Rossi, da Itália, e com o camarada Oleg Salenko, da União Soviética, que foram os únicos caras que marcaram 7 gols seguidos, né? Os 7 gols seguidos da seleção na Copa do Mundo. Então o Ener Valencia aí foi um cara aí que pra mim foi o destaque individual aí da primeira fase e invejosos dirão que foi só porque é pelo Equador. O Ener Valencia, se eu não estou enganado, ele é de uma região do Equador que se chama Esmeraldas, que é uma região histórica de concentração de escravos durante a colonização, até hoje muito pobre, e que até quando esse Independente Del Valle começou a vem com isso, não gosto desse time aí, não. Seu time que fornece metade dos jogadores para a seleção, essa região de Esmeraldas era responsável por oferecer 70% dos jogadores para a seleção. Então também fica esse registro. PVC, abra o olho. E o meu destaque negativo, né? Acho que foi a decepção aí para mim da primeira fase. Nem é uma decepção, porque eu tenho um amigo uruguaio, chama Federico Alves Cavanha. É o professor na Unespar, lá em Paranaguá, que a gente brinca com ele, que a gente tem print dele das últimas 4 Copas do Mundo, dele postando nunca favoritos. Toda a Copa tem post dele de 2010, 2014, 2018 e agora 2022 também. A gente tem a coleção dos prints dele postando nunca favoritos. E mais uma vez o Uruguai honrou nessa fama que o Federico criou para eles aí de nunca favoritos, né? Mas eu esperava mais deles aí nessa primeira fase. Lógico que ainda tem chance de classificação aí, porque também não dá para duvidar de nada do Uruguai, né? Vai lá o Soares morde alguém, defende um pênalti, faz uma loucuragem lá e salva no final, né? Na garra. Mas para mim eu esperava mais do Uruguai aí nessa primeira fase. Outra coisa, vai. Não, eu queria falar que a preocupação minha aí com a Copa do Mundo é que eu achei um nível técnico geral assim, muito baixo. Assim. Eu acho que desde 94 não tinha uma Copa com um nível técnico tão baixo. Até estava falando isso com o nosso amigo Afonso, né? E ele estava discordando, que ele falou que não é 94, que 2002 foi o nível técnico mais baixo, mas obviamente porque o Brasil foi o último título do Brasil e o Afonso tem que desmerecer o título do Brasil, como sempre, né? E ele torce escondido pro Brasil, ele fica dando uma de que não torce pro Brasil só para manter o estereótipo de mala. Sim, eu tenho, inclusive eu tenho um print dele de hoje, que eu até compartilhei com o Luiz aí, que é do Afonso elogiando o ataque da seleção brasileira e falando que os atacantes da seleção brasileira jogam em qualquer seleção do mundo. Então, no escondidinho do cinema ele torce pro Brasil, não tem jeito. Ele é um pachecão enrustido. É isso aí. Então, pra mim a preocupação é que assim, o nível técnico tá baixo e essa é a última Copa com 32 países, né? A próxima Copa lá que vai ser no México, Canadá e Estados Unidos, nós vamos ter 48 países, né? Vão ser 16 grupos com 3 times. E aí vai entrar uns times... Né? Nós vamos ter Suriname na Copa aí. Vai ter jogo ruim demais. Você imagina em uma primeira fase você assistindo Suriname e Tailândia. Né, cara? Eu acho que um pouco disso que você diz, Vina,
é porque tem muita seleção trocando de geração, né? A Alemanha, a própria Espanha, se bem que a Espanha está jogando bem. Agora, o caso do Uruguai é o emblemático mesmo, porque além de trocar de geração, trocou de técnico, eles não sabem se eles estão jogando do jeito do técnico anterior, o Tabárez Vázquez. Tabárez Vázquez, que era um time que jogava uma retranca de 2 linhas de 4 e 2 matadores, né? Agora tem uma turma mais técnica no meio. O Tabárez Vázquez é o presidente, pô. Tá vendo como que a gente gosta de Oscar Tabárez. Oscar Tabárez. É mais cientista político do que comentarista esportivo, né? Então. E agora eles estão tentando, esse novo técnico estava tentando criar um modelo de jogo um pouco mais técnico, mais insinuante, e o time teve que retrancar, enfim, o time não sabe o que faz. E eu sinto, aí com todo o meu feeling de comentarista esportivo, que os jogadores do Uruguai, principalmente os medalhão, eles querem continuar jogando no esquema do maestro Tabárez. Uhum. Só que esse cara novo aí não quer. Tanto é que quando no último jogo lá, o Cavani jogou a bomba em cima do técnico, né? Quando perguntaram pra ele o que aconteceu aí, que perderam, ele falou, pergunta pro técnico aí. Imagina que clima gostoso que tá no vestiário do Uruguai nesse momento, hein? Mas o caminho tá meio pavimentado para eles passarem em segundo, né? E provavelmente pegarem o Brasil nas oitavas, né? E sobre a Argentina, né? Esse jogo de hoje, eles deram... O Depou entrou na Copa, né? Ele chegou na Copa agora, né? Ele não tava jogando antes, né? Segundo o Afonso, a La 12 fez uma visita ao vestiário da Argentina lá e fez um processo de incentivo aos jogadores. Fez um coach com eles, né? Isso. Pra mexer no mindset dos jogadores, né? O japonês não concorda que o Brasil pode pegar o Uruguai? Eu acho que o Uruguai tá muito mal e é um pouco da mística de a gente acreditar que eles vão muito longe. Eu tô achando que se eles forem para a segunda fase já é coisa demais, assim, porque o que aconteceu com o Uruguai, eu acho que é eles não admitirem que deveriam estar trocando a geração. Porque foi preocupante o nível que alguns chegaram, né? O Godin parece um fantasma do Godin, né? O Suárez muito lento também, né? Então, muitos jogadores abaixo fisicamente, assim, num nível que não tem como jogar a Copa do Mundo. E a minha decepção vai mais ou menos nessa direção também. Eu fiquei muito decepcionado com o nível técnico apresentado pela Dinamarca e pela Bélgica. Eu achei essas duas seleções entraram muito mal em campo. A Dinamarca eu esperava muito mais do que apresentou pelos jogadores que tem, né? Jogadores que são destaques em ligas grandes, né? Højbjerg, né? Eriksen, jogaram muito mal. E a Bélgica também, né? Parece um caso parecido com o Uruguai, né? A Bélgica parece bem parecido com grandes nomes, mas que ninguém joga nada na hora do vamos ver ali, porque parece que fisicamente não acompanha mais. A Bélgica, para mim, também foi uma decepção. Só não coloquei na lista aqui, porque eu sempre torço para europeu se ferrar, né? Então, eu quero mais europeu se dando mal na Copa do Mundo e na vida. Mas eu achei que eles foram muito abaixo, porque apesar do Lukaku não estar jogando, tá o De Bruyne, tá os irmãos Hazard, tá, eles têm um elenco bom. Mas o Hazard não joga bola faz muito tempo já também, né? O Eden Hazard, né? E destaque para mim, eu também fiquei impressionado com a atuação da Argentina hoje, mas eu acho que a defesa do Brasil tá com uma solidez assim assustadora. A gente, como brasileiro, a gente fica criticando às vezes, né? A forma como joga, como se comporta no jogo, mas é assustador que a defesa brasileira não concede nenhum chute ao adversário, né? O meio-campo muito bem posicionado, as laterais também conseguiram neutralizar, enfim. Toma cuidado, e isso considerando que o Thiago Silva tá com 75 anos jogando uma Copa do Mundo, né, cara? Não, mas é diferente do Hazard, por exemplo, né? O Thiago Silva joga jogo sim, jogo não no Chelsea, sempre nível altíssimo, né? A idade não pesou para ele até então, né? Enquanto ele não chorar na hora do hino, a gente tá bem. Ó, o corneta, a cornetagem. E pra gente fechar, qual que é o craque da Copa até agora, molecada? Ener Valencia. Ener Valencia, cara. Não tem conversa, cara. O cara fez história pelo Equador, mas fez história.
Não, mas falando sério, eu não acho que nenhum jogador até agora se destacou individualmente a ponto de ser. De despontar como craque, assim, possível craque da Copa, assim. Eu acho que os principais nomes, né? O Neymar fez o que a gente espera dele, que é se machucar, né? O Mbappé também ali, mas também não pegou nenhum grande desafio, mas foi bem. Então, tem o cara da Inglaterra lá, o Foden, né? Foden e o Rashford, né? O Foden, pra mim, foi bem também. Então, mas eu acho que ninguém foi acima, assim, tipo, putz, esse cara despontou e pode ser o craque da Copa. Assim, acho que tá todo mundo meio que fazendo o que a gente espera, sem ser muito acima da média. Assim. Bom, para mim, meu destaque vai pro Cody Gakpo da Holanda, porque a Holanda não jogou nada durante a Copa, né? Todos os gols, quase todas as jogadas passam por ele, então se não fosse por ele, o Gakpo marcou já 3 gols na Copa, a Holanda não estaria nas oitavas de final. Eu acho, o meu destaque individual vai pro Messi, porque acho que ele comeu a bola hoje, embora no pênalti que ele bateu bem, o goleiro fez uma defesa absurda, aquele cara gigantesco lá, o Chesney, né? Enfim, na verdade, esse goleiro que classificou a Polônia, porque o técnico da Polônia, eu acho que ele tinha uma vodka ali no banco, escondida atrás do banco, ele estava muito nervoso ali, para ele acalmar, só com a vodka, que depois provavelmente o time foi derrubar algumas garrafas, porque eles estavam todos tensos ali, olhando mais para o resultado do México do que querendo eles próprios jogarem, porque eles não viram a cor da bola contra a Argentina. O México, para lembrar que o Bernardo fez uma boa, nessa terceira rodada jogou bem contra a Arábia Saudita, jogou como nunca e não classificou como sempre. Na verdade, ele classifica para as oitavas em algumas Copas. E perde nas oitavas, né? Perde nas oitavas. Aí o Afonso falou que é tipo o Marcelo Freixo, né? Luta muito, joga muito, mas não chega longe. Então o México está no futebol, assim como o Freixo está para a política. E uma menção honrosa ao Lewandowski, né? Que eu sou solidário a ele, né, cara? Que um cara do nível dele jogar numa seleção com os companheiros pé de rato, igual os caras da Polônia, né, cara? Pô, o Lewandowski merecia uns companheiros melhores aí para poder, pelo menos, brincar a Copa do Mundo de uma maneira mais digna. Fala qual que é o desafio que você preparou, Vinícius. Então, o desafio que eu sempre escuto vocês aí, sempre tem aquela historinha no final, né? Aí eu lembrei de uma história minha aqui e eu queria saber qual que era de vocês. Que era, né, qual que era a maior frustração de vocês em relação à Copa do Mundo, né? Espero que vocês não sejam aí modinha aí falar que é o 7-1. Mas eu vou compartilhar a minha enquanto vocês pensam aí. Eu já pensei. A minha maior decepção, maior frustração com Copa do Mundo foi em 98. Né? 94 foi a primeira Copa que eu lembro, né? 90 eu lembro mais ou menos, mas que eu lembro de jogo a jogo foi 94. E em 98 a gente tava com a autoestima lá em cima, né, cara? A gente tinha o Ronaldo, a gente tinha, aquela seleção Tafarel, a seleção maravilhosa, ninguém questionava. E eu morava aqui em Curitiba, na periferia de Curitiba, lá no SIC, uma vila onde morava todos os meus parentes. Então tinha uma tradição que cada dia a gente assistia o jogo na casa de um. E a final era na casa da minha avó, né? A matriarca da família, todo mundo lá na casa da minha avó. E a casa da minha avó era na rua de trás da minha casa e fazia fundos com a minha casa. Essa informação é importante. De repente começou o jogo, todo mundo animado, e a galera, todo mundo de verde e amarelo, né? Ninguém tinha problema em usar verde e amarelo naquela época. E aí, de repente, 1-0 pra França, a gente, tranquilo, daqui a pouco... Aqui é Brasil, daqui a pouco nós viramos. 2-0 pra França, eu fiquei puto. Eu saí, pulei o muro, que fazia fundos ali, a casa da minha avó com a minha casa, pulei o muro pra ir pra minha casa, fui lá pra minha casa, puto, francês, filho disso, filho daquilo, vai se fuder. Liguei meu Super Nintendo, coloquei o International Star Soccer, coloquei Brasil e França, peguei o Alejo, fiz 15-0 na França. Pô. Cara, e cada gol eu xingava o Zidane de tudo quanto era nome, cara. Essa foi a minha maior frustração na Copa do Mundo. Mas pelo jeito você superou de uma forma boa aí, né? A minha maior frustração
Eu vou levar isso pra minha próxima sessão de terapia. Isso. A minha foi 2006, né? Que quando o Brasil pegou aquele quarteto mágico, Patati, o time que não treinava, que só tinha fuzuê na hora do treino, né? Na hora que chegou na França, o Zidane jogando daquele jeito, o Zidane meio que sozinho colocou aquele quarteto e todo o time do Brasil no bolso. Foi uma vitória cachapante da França, embora tenha sido só 1-0, né? A minha decepção aconteceu esses dias aí, né? Que a gente fica 2 anos trancado em casa com uma pandemia. Fica esperando 4 anos e meio para uma Copa do Mundo e essa cidade lazarenta só chove, só e frio, e não dá para sair para tomar uma cerveja, não dá para fazer nada. Então a minha decepção é essa daí. Não é etílica, né? É isso. Então é isso. Bom, galera, é isso. E só os recados finais, a gente tá muito felizes que a galera tá compartilhando os seus top 5 podcasts e a gente tá na frente de vários podcasts grandes, pelo menos dentro do nosso público, né? Então, desculpa aí Café da Manhã, desculpa aí outros podcasts famosos, mas a gente está encabeçando as listas dos ouvintes. Depois a gente vai compartilhar as estatísticas que o Spotify ofereceu para a gente, para vocês verem como é que a gente está. Na minha lista, você só perde por um Medo e Delírio. Aí, tá vendo? Então, desculpa assunto, desculpa aí mano a mano. Porque a canalice deles é melhor. E lembrar que a gente tem as nossas redes, compartilhem no Instagram, @malditapoliticagem, no Twitter, mpoliticagem, e a campanha de financiamento coletivo, apoia.se/malditapoliticagem, para quando sair um sol, o Alessandro poder desfrutar de uma cervecita assistindo o jogo na rua, já que ele está enclausurado por conta da chuva que não para aqui em Curitiba. Seria isso, galera. Agradecer ao Vina. Valeu aí pelo convite aí. Realizar o meu sonho de ser comentarista esportivo por um dia aí. E chamando, eu tô aí de volta aí, porque dar palpite é comigo mesmo. É isso, galera. Da minha parte também é essa. Abraço. Valeu, abraço.